Seja bem-vindo a esse programa de desenvolvimento de corretores. Aqui eu te ensino a você sair do zero absoluto a uma constância de vendas todos os meses, criando a base sólida e muito importante para essa jornada de crescimento como profissional do mercado imobiliário. Sou Dario Tavares, corretor de imóveis há mais de 8 anos aqui em Salvador e estou aqui para compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência, minhas expertises, onde eu errei, onde eu acertei, para que você possa diminuir essa jornada e conquistar os seus sonhos tão importantes no mercado imobiliário. Quero te dizer, sim, é possível você realizar os seus sonhos. Você precisa primeiramente criar suas metas, entender mais ou menos aonde que você quer chegar. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas antes disso, eu quero fazer uma reflexão contigo aqui de algo muito interessante. Hoje eu quero ensinar você sobre vencendo obstáculos. Na semana passada, eu postei um vídeo falando sobre mentalidade empreendedora. Você precisa ter uma mentalidade empreendedora. Vai aparecer aqui em cima para que você possa assistir esse vídeo. Seu mindset precisa mudar. Você hoje é um empreendedor. Hoje eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Mas antes de entrar nessa seara, quero fazer aqui uma reflexão sobre a fábula do bambu chinês. Você já viu? Quero contar essa história para você. Olha só, o bambu, quando ele é plantado, regado, arado a terra, no primeiro ano ele é apenas um broto. No segundo ano, adivinha, ele continua um broto. No terceiro ano, ele continua um broto. Dario, não estou entendendo. Apenas no quarto ano, para o quinto, lá no quinto ano, 6 meses depois, ele cresce de forma fenomenal, de 20 a 25 metros de altura. Uau! Como assim? Olha que reflexão interessante. O bambu, ele passa o período dos 5 anos de vida dele fincando as suas raízes em sólido muito forte, trazendo nutrientes para que a base suporte toda tempestade, todo tipo de obstáculo que possa existir na parte superior. Então esses 4 anos é solidificando, trazendo a base, firmando o processo, porque você, ó a reflexão, você precisa disso. A base ela é muito importante. Quais são as lições que nós podemos tirar disso? Primeira lição, olha interessante, nosso crescimento e maturidade pode demorar um tempo para se mostrarem visíveis para o mundo. Tudo gera um tempo. Você sabia que um vinho gostoso e os mais caros são os mais velhos, os mais antigos? Pois é, o tempo ele traz essa maturidade, essa força que você vai precisar nessa jornada como um corretor de imóvel. Outra reflexão que nós podemos tirar da fábula do bambu. Precisamos de um bom alicerce para nos desenvolver plenamente. Se você não criar a sua base, se você não souber o foco como corretor de imóvel, qual é o caminho que você quer trilhar, porque pense da seguinte maneira, corretor, a nossa profissão é como qualquer outra. Você precisa de nicho, você precisa de foco. Um médico, quando ele termina a faculdade, ele não é mais hoje generalista. Ele precisa fazer uma pós, um mestrado, algo muito específico para ele se desenvolver e ter um resultado muito maior. A mesma coisa é você, corretor. Não dá para você trabalhar com terreno, com aluguel, com imóvel de lançamento, imóvel pronto, imóvel comercial, residencial, é documentação. Querido, você precisa de foco. E se você não tiver foco construindo essa base, você vai perder todo o alicerce, toda a importância de crescimento. Você vai ser um generalista. E generalista, ele não consegue se destacar. E você está aqui nesse programa de treinamento para se destacar, para ser um corretor acima da média. Outra reflexão que eu quero trazer a você é o seguinte: uma aparência frágil, eu gosto dessa, uma aparência frágil não significa falta de resistência. Olha só. Você tem que ter cuidado com as comparações. Quando eu comecei, mais ou menos uns 8 anos, já tinha muito corretor de sucesso. Carro do ano, casa do ano, casa mobiliada, casa linda, roupa, viajando para vários lugares do mundo. E eu me olhava como aquelas pessoas. Eu falei, poxa, eu quero chegar onde essas pessoas chegaram. Mas eu preciso entender que eu estou no início da minha jornada. Só que você não pode se fragilizar olhando o outro achando que você é pior. Eu não tinha carro no início, talvez você também não tenha. E aquilo só me dava força, porque eu estava construindo uma base. Só que eu não me comparava. Você não pode comparar o seu capítulo 1 com o capítulo 50 de ninguém. Então, se você está vendo alguém lá na frente, entenda como foi que essa pessoa chegou lá.
Pega o exemplo, sente do lado, pergunte as experiências, as vidas dessas pessoas, né, o que elas passaram pode trazer benefícios e informações importantes para você diminuir essa jornada. Foi o que eu fiz. Eu comecei a sentar do lado de pessoas que estavam dando certo. E eu entendia quem eram os corretores de alta performance. Eu sentava do lado e começava a pedir informação, chegava no gerente, conversava com ele, porque eu queria crescer. Eu sabia aonde eu queria chegar e sei aonde eu quero chegar. Você precisa ter essa mesma visão. No entanto, a sua fragilidade hoje, que é isso aqui, ó, uma aparência frágil, não significa falta de resistência. E você pode compreender isso e construir essa jornada. Não se compare, não se humilhe. Ah, eu não tenho carro. Ah, eu não tenho casa do ano. Ah, eu não sou o melhor corretor. Calma, você está construindo sua base? Você está olhando onde você quer chegar e montando essa estrada? Porque é isso que eu quero te ensinar aqui. Legal. Trazendo essa reflexão da importância da base, eu quero falar contigo sobre obstáculos que pode te impedir você vencer. Esse é o objetivo do treinamento de hoje. O primeiro obstáculo que eu quero trazer a você, mas deixa eu trazer uma compreensão aqui primeiro de obstáculo, tá? Eu comecei a estudar, eu percebi que no meu início da minha jornada como corretor, eu precisava de conhecimento. Eu sou formado em serviço social, mas quando eu terminei a faculdade eu não queria atuar como assistente social. Primeiramente, eu não me via como profissional, né, do serviço social, e eu não achava interessante financeiramente. Falei, não é isso que eu quero. Tive a oportunidade de conhecer o mercado imobiliário e foi aí que eu comecei a entender que eu precisava conhecer técnica de vendas, conexão com o cliente, como abordar, como prospectar, e comecei a estudar e ler livros. E alguns livros que eu li foi um autor chamado Daniel Goleman, não sei se você conhece, ele é PhD em inteligência emocional. Em um desses livros, um livro chamado Foco dele, ele falou uma coisa interessante. Nosso cérebro, ele procrastina porque ele tem uma parte do cérebro que é o cérebro reptiliano. Que cérebro é esse, Dario? É o da sobrevivência. Nós fomos formados para sobreviver. E tem lá esse cérebro reptiliano que ele força muitas vezes você não gastar energia. Você tem dificuldade de começar um novo hábito? Provavelmente é esse cérebro. Ele não quer que você gaste energia. E que se você entender isso, que precisa construir uma rotina, construir bons hábitos, entender que existe essa questão do não gastar energia, você começa a focar aonde você de fato precisa focar. Esse autor diz que muitas vezes o nosso cérebro ele só está ali tentando buscar sobreviver e você precisa substituir isso por maus hábitos, né, por bons hábitos. Naturalmente ele não vai mais forçar você a procrastinar. Interessante. Dica de leitura, Foco, de Daniel Goleman, um livro muito bom que dá para você entender um pouco sobre esse cérebro reptiliano. Mas primeira coisa que você precisa compreender na questão da procrastinação. Que é o primeiro obstáculo, tá? A procrastinação, ela vai te impedir a você acessar outros platôs. No meu início, quando eu comecei a estudar, né, entender que eu estava procrastinando por causa da sobrevivência, do gasto de energia, só para você entender como é que era a minha rotina. Eu chegava na imobiliária, eu sempre trabalhei como CLT. E o CLT, ele precisa ser mandado. Quando ele não é mandado, ele fica ali esperando as coisas acontecerem. O empreendedor, que foi o que eu falei no primeiro treinamento, você precisa compreender que é você que busca as coisas, é você que vai atrás dos clientes, é você que cria a sua rotina. A imobiliária ela vai te dar todo o suporte, todo o treinamento, expertise, mas é você o empreendedor. E comecei a entender isso, só que o meu início foi doloroso, porque eu procrastinava isso, era chato eu ter que ler um livro de treinamento, era chato eu ter que chegar cedo e sair tarde, era chato eu achar meio de prospecção, era chato ficar conversando com colegas que às vezes não vale a pena. Mas você precisa. Você não pode procrastinar as coisas mais importantes. Procrastinar é você botar para frente coisas que são urgentes e importantes. Então cuidado com esse primeiro indicador, que é a procrastinação. Ele pode te atrapalhar e pode ser um obstáculo para o seu desenvolvimento como um corretor de imóvel. Segundo, você precisa entender sobre a falta de dinheiro. 99,9% dos corretores que começam na profissão como corretor de imóvel começam sem dinheiro. Dario, por quê? Ninguém sonha a ser corretor de imóvel. Nós somos educados a ser empregado, a você passar em um concurso público, a você conseguir um bom emprego. Olha como é a nossa jornada de sobrevivência. Você nasce,
Você casa, você faz faculdade, pós, mestrado, passa em um bom concurso público, se aposenta pelo INSS e você morre. Essa é a trajetória que os nossos pais buscam da gente. Minha mãe queria que eu fosse um advogado, concursado da AGU, trabalhando, ganhando muito bem, mas como servidor público. Isso é o comum, é a história, é a engrenagem, a esteira que a sociedade nos impõe. Mas existe outro caminho. E eu aprendi isso também com os livros, viu? Tem um livro muito bom também que eu quero te indicar, que é o Pai Rico e Pai Pobre. Você muda a sua mentalidade, você começa a perceber, Robert Kiyosaki, que é o autor, que existe outro caminho. Não aquele que é só colocado por você por ser servidor público, segurança, é o caminho melhor para você. Também não é o pior, tá? Eu discordo quando algumas pessoas dizem é melhor você empreender do que ter carteira assinada. Depende do que você está buscando para a vida. Mas existe outro caminho. E para mim não existia isso, né? Na minha infância, na minha adolescência, minha juventude, era passar no concurso público, me aposentar pelo INSS e ter uma vida melhor. Era isso que meus pais queriam para mim. Só que com a leitura desse livro e com o empreendedorismo, eu comecei a perceber que tem outro caminho, que é o caminho de empreender. Você trazer soluções para a sociedade através de serviço e através de produtos. Foi aí que eu comecei a mudar meu mindset. Esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, comecei a compreender melhor. É interessante que Robert Kiyosaki, ele fala nesse livro o seguinte, que o pai pobre dele é o pai que é concursado, inclusive muito bem concursado e ganha muito bem. E o pai rico dele é um cara que não tem instrução de educação, mas que ele é rico por estar abrindo vários negócios, mudando a mentalidade, enfim. Boa leitura, vale a pena você entender sobre isso. Mas voltando aqui sobre a falta de dinheiro como obstáculo. Quando eu entendi, comecei a ler e compreender sobre empreendedorismo, eu percebi que estava abrindo um negócio. Você já viu no termo intraempreendedor? Eu comecei em uma imobiliária. Né? Existem várias formas de você começar no mercado imobiliário. Primeiro você tirar seu CRES, né? Fazer o curso de TTI, e depois você vai escolher o ramo que você vai trabalhar ou com quem você vai trabalhar, ou seja, de forma autônoma ou imobiliária. Eu optei a trabalhar em uma imobiliária. E eu aprendi muito nessa imobiliária, estou aprendendo bastante. Hoje estou como diretor de vendas, né, de uma equipe de 72 corretores. Eu comecei a entender no meu início que eu precisava estudar para compreender. E nesse estudo, eu entendi que o empreendedor ele faz um planejamento do seu negócio financeiro, do business como um todo, né, chamado business plan, o plano do negócio. E uma das coisas é você saber o gasto, os investimentos que você precisa fazer. Foi aí que eu comecei a estudar sobre investimento, sobre reserva de emergência, que eu vou falar nesse instante com vocês, sobre gastos fixos e variáveis, o que é que eu precisava entender, quanto é que entrava, quanto é que saía. Eu gosto muito da frase de Luiz Basti, o maior investidor da Bolsa Brasileira. E olha que interessante que ele disse, seu patrimônio é do tamanho do seu ego. O que eu mais vi foram corretores que ganharam comissões estratosféricas e gastaram tudo em 2 dias. Eu vi corretores ganhando 100, 200, 50 mil reais em apenas uma comissão. Algum período depois, a pessoa já estava sem dinheiro nenhum. Cuidado, nós temos uma profissão que não existe teto de comissão, como o assalariado. Você existe um período que você trabalha, de 1º a 30 dias geralmente, e você ganha um valor através de ter vendido a sua hora. O empreendedor é pelo seu resultado, por isso que eu amo nossa profissão demais. Você pode fazer o seu resultado, não existe teto, também não existe o mínimo. Talvez você não ganhe nada, por isso que você precisa entender sobre esse obstáculo, a falta de dinheiro, se você não for bem organizado, sabendo o seu custo fixo e sabendo fazer uma boa reserva de emergência, pode te atrapalhar. Lembra que esse treinamento aqui é a base, então eu quero te ensinar sobre isso. Primeiro tópico, falando mais ou menos sobre a questão da reserva da falta de dinheiro, é a questão de custo de gastos mensais. Olha o conselho que eu te dou. Você não tem salário mínimo, você ganha através de comissionamento. E a depender do comissionamento, ele tem um período que você vai receber. Aqui onde eu trabalho, nos produtos que é o meu foco, eu recebo de 2 partes, 50% no kit completo, que é quando o cliente assina um contrato de compra e venda, e 50% quando o cliente assina com um contrato de financiamento. E eu preciso me programar para poder receber esse dinheiro. Então qual é o meu conselho que eu te dou, corretor? De forma simples, nada elaborado, não precisa baixar planilhas, cheio de fórmulas, coisa simples e direta. Você precisa saber
quanto é que você ganhou naquele mês, quanto é o seu custo fixo e quanto é o seu custo variável. Custo fixo, aquilo que não tem como você tirar. Então, aluguel, transporte, alimentação, tudo que todo mês você precisa pagar. Custo variável é um cartão de crédito que você comprou alguma coisa, mas tem um período ainda, as 2 ou 4 parcelas, né, a quitar. Coisas que é eventualidades. Então você precisa ter quanto você ganhou, custo fixo e custo variável. Corretor, esse custo fixo é o que você precisa trazer ao seu nível de vida. Se você perceber que você está tendo ganho médio de R$2.000, R$3.000, R$4.000 em comissionamento, por favor, seu custo fixo não pode ser o valor que você ganha de comissão, porque nós somos comissionados e se você não se organizar financeiramente, isso vai te atrapalhar. No futuro, você não vai conseguir ter uma base sólida para poder fazer os investimentos que vai ser preciso como um profissional do mercado imobiliário. Entenda da seguinte maneira, você é um empreendedor, então você é uma empresa. Se você é uma empresa, você precisa fazer investimentos, mas para fazer investimentos, você precisa ter uma reserva. Mas Dario, acabei o trabalho agora, eu não tenho dinheiro nenhum. Aí é hora de você começar a fazer alguns planejamentos. Primeiro, eu comecei também sem dinheiro nenhum, desempregado. Só que aqui no nosso país, quando você é desempregado, você tem o período de seguro-desemprego. O que foi que eu fiz? Esse período eu aproveitei para trazer o nível da minha renda fixa, dos meus gastos mensais fixos, muito menor do que eu ganhava como seguro-desemprego. Por quê? Eu precisava de uma base, eu precisava sobreviver naquele período para poder construir a minha carteira de clientes, me tornar um corretor de imóvel. E você precisa fazer isso. Então pense da seguinte maneira, a primeira coisa básica nos gastos mensais. Quanto é que eu estou ganhando mensalmente? Daí eu estou ganhando 0. Então, peraí, eu tenho algum recurso que não é da corretagem, que pode me manter por um período? O que eu mais vi, corretores, no início da minha jornada, corretores que estavam ganhando seguro-desemprego e vinha de qualquer jeito. Chegava tarde, saía cedo, não vinha todos os dias, porque estava na zona de conforto. E você não pode fazer isso. Isso é um erro, corretor. Você é um empreendedor. E empreendedor precisa entender que está investindo no seu negócio. É a sua empresa, é o Dario Tavares, é você, corretor, empresa. Você é uma empresa. Então, custo fixo é muito importante, precisa ter. Dario, eu não tenho dinheiro, recurso nenhum, vindo ainda da corretagem, eu não consegui vender. Eu vou te ajudar a você sair desse 0 absoluto. Mas se você não tem nada, mas tem alguma coisa anterior, seguro-desemprego, por exemplo, traga seu custo fixo menor do que o valor que você está recebendo. Dario, eu não tenho isso aí, nem o seguro-desemprego. Aí é hora de você fazer algumas avaliações, tá? Primeira avaliação, será que não pode ser um momento de você vender alguma coisa e ter um recurso? Dá um exemplo, será que você não tem um carro que ele vale R$30.000 e você vender? Você talvez pode comprar um carro de 20 mil e ficar com 10 mil para ficar um período ali e conseguir criar essa carteira. Ou vender um celular que vale R$7.000 e comprar um celular de 2 mil. Estou dando exemplos aqui, ok? Com certeza você pode trazer essa mente empreendedora. Por isso que eu te falei que o primeiro pilar do corretor de alta performance, corretor acima da média, é a mentalidade empreendedora. Quando você muda esse mindset aqui, você começa a fazer investimentos para o seu negócio. E o seu negócio é você. Depois que você entender sobre esses gastos mensais, que eu te aconselho, e vou repetir o que eu falei na estante. Não traga planilhas cheias de fórmulas. Isso vai fazer com que você não consiga criar um hábito. Dario, eu sou analógico, eu gosto de papel. Anote então no papel. Básico. Quanto é que eu estou gastando no mês, fixo, aluguel, alimentação, todo mês tem que ter aquilo. O que é que está sendo variável que eu posso tirar logo para poder só ficar com os fixos? E um conselho também que eu não dei. O fixo. Também você pode ajustar. Lembra da frase de Luiz Barsi? Seu patrimônio é o tamanho do seu ego. Se em um momento que você está precisando de construção de patrimônio, construção de negócio, e você está morando em um local talvez de aluguel, que a sua renda não comporte, vá para o mais barato. É isso, o empreendedor ele pensa dessa forma. Não é dar um passo atrás, é você planejar a sua jornada, é planejar a sua caminhada para o sucesso. E o empreendedor faz isso, beleza? Existem vários aplicativos
que você pode usar para o seu dia a dia. Tem os gastos diários, que é o que eu te aconselho. Tem tanto iOS para Android. E lá é muito simples, você coloca tudo que você está gastando e você consegue ver quais são as áreas que você gasta mais, entretenimento, lazer, moradia. Então é interessante aí também outra dica de aplicativos para o dia a dia se você for digital. Outra coisa, logo depois que você entender e fizer os seus gastos mensais, você precisa fazer a sua reserva de emergência. Dario, eu não tenho nada, eu vou fazer reserva de emergência, olha só. Olha a importância da reserva de emergência. Deixa eu primeiramente explicar o que é reserva de emergência. Reserva de emergência é o platô importantíssimo para a sua jornada de crescimento financeiro. Eu quero te explicar primeiramente o que é reserva de emergência. Nada mais e nada menos de que ter um valor guardado com liquidez diária, ou seja, a qualquer momento você pode ir lá e sacar esse dinheiro, que não perca para a inflação, depois eu vou falar um pouco sobre isso, então empate ou ganha da inflação, que você pode sacar para qualquer eventualidade que possa acontecer. Então, aconteceu algo de saúde que você precisou gastar 7 mil, 2 mil reais. Você não precisa ir lá no banco e pedir emprestado. Você tem lá aqueles valor separado para qualquer eventualidade que tiver. Daria, mas eu não quero guardar porque eu não quero esperar o momento difícil. Você não pode ter essa mentalidade, empreendedor, corretor de alta performance. Você precisa entender que esse dinheiro é para te dar a base, é te dar a segurança. Porque como a nossa profissão ela é muito volátil, existe picos e vales, né? Momento de muito ganho e momento de quase ganho nenhum, você precisa ter esse crescimento. Opa, peraí, eu estou crescendo porque eu tenho uma reserva. Em momentos difíceis eu consegui me manter para não desistir. Porque é isso que você precisa entender. Deixa eu voltar agora para a explicação da reserva. Reserva de emergência, a primeira coisa, é um valor guardado para saque imediato, ok? E que valor é esse, Dario? Segundo os economistas, para quem tem carteira assinada, é 6 meses do valor dos gastos fixos. Para quem tem renda variável, que somos nós, né, os autônomos, você precisa ter 12 meses do seu valor dos seus gastos mensais. Qual é importante você saber os gastos mensais agora? Então, Dario, meus gastos fixos mensais chegam a 2 mil reais. Então você precisa ter isso vezes 12, guardado em um investimento que possa te não perder da inflação, e aí eu quero explicar por quê. Você já percebeu que o dinheiro que você tem hoje, 100 reais, não é o mesmo 100 reais que você tinha há 10 anos? 100 reais há 10 anos você fazia muita coisa, gastava muito dinheiro. Eu lembro de um caso interessante lá no interior onde eu nasci, né, em Piauí, uma cidade no interior aqui da Bahia. E lá, na minha época, eu tenho 32 anos de idade, tinha o micão e a tubaína. Eu ganhei 5 reais da minha mãe na escola. E aí na escola, esses 5 reais, eu paguei lanche para os meus colegas todos da turma. Ainda sobrou dinheiro, cheguei em casa para assistir a sessão da tarde. Consegui ainda comprar um micão e 2 tubaínas. Imagine, com 5 reais. Hoje 5 reais é nada. 100 reais é nada. Hoje você vai no mercado, aqui da minha casa, é 200 reais, 300 reais, 2 sacolas. É um absurdo. Isso é a inflação. Quando o seu dinheiro ele perde da inflação, ele perde valor. Então pense da seguinte maneira, o dinheiro que você está guardando da sua reserva de emergência, para qualquer eventualidade que tiver, você está empatando com a inflação para não perder ou ganhando dela. Uma dica é você aplicar no Tesouro Selic. É uma aplicação de renda fixa muito simples. Bote no Google como abrir uma conta em uma corretora e aplicar no Tesouro Selic. Você vai ter vários vídeos no YouTube explicando como é que faz isso. É simples demais hoje você aplicar. Você aplica mensalmente e a partir de 30 reais você consegue aplicar no Tesouro Selic. E você ganha da inflação, que esse é o objetivo principal, e tem liquidez de D+1. Ou seja, você saca e no dia posterior o dinheiro está na sua conta e você pode fazer o que você precisa. É o conselho que eu te dou, tá bom, corretor? Reserva de emergência é fundamental para você não sofrer com esse obstáculo de falta de dinheiro. Então o que eu te disse aqui que é importante, primeira coisa, você precisa construir e entender os seus gastos mensais. Esse platô de objeção aqui é muito importante, tá? 99% dos corretores que eu acompanho, aconteceu comigo também no meu início, eu sofri um pouquinho, tive que fazer alguns investimentos, ajuda familiar também, isso foi o que eu fiz, ok? Minha família me ajudou, não estou dizendo que é para isso você fazer, porque eu entendi que isso era uma jornada, é um empreendimento. E eu queria, e quero, e vejo como uma oportunidade no mercado imobiliário de crescer e mudar a vida da minha família. Empreendedorismo no mercado imobiliário. Então, gastos mensais muito importantes. Por quê?
A falta de dinheiro pode ser um grande obstáculo para você persistir na corretagem. Então entenda quais são os seus gastos. Se você está recebendo seguro-desemprego, chegou aqui porque você foi desempregado, 99% é mais ou menos assim, aconteceu comigo também. Então guarde dinheiro, corretor. Isso é importante, aproveite esse período que você vai ter essa verba do governo. Então não deixe os obstáculos de procrastinação, a falta de dinheiro, te atrapalhar como um profissional do mercado. Mas eu quero trazer agora para você o seguinte, tem um muito interessante também. Confundir a autonomia. O que foi que eu disse, o que eu quero falar com isso? No início, eu percebi que os corretores que eu estava acompanhando, depois que eu comecei a me destacar como corretor na imobiliária, e aí me convidaram para coordenar um produto, né? Depois gestão, e hoje eu estou como diretor de vendas. No meu início, eu percebi que os corretores, eles confundiam ser autônomo com liberdade. E aí eu chegava, você precisa chegar cedo. Não, sou autônomo. Chegava às 10 horas e saía às 15 horas. Chegava às 13 e saía às 16. Não tinha uma rotina, não tinha uma constância no trabalho. E obviamente você sabe, se você não trabalha, você não recebe, porque nós somos comissionados. E o corretor, ele confundia essa autonomia. Ele achava que só ir na imobiliária o resultado ia chegar. Cuidado com esse obstáculo. Você precisa entender como empreendedor que o resultado vai chegar quando você começar a trabalhar, quando você começar a entregar valor. Porque entenda, você presta serviço. E prestar serviço, a pessoa está olhando você. Então, peraí, esse corretor agregou valor ou ele foi simplesmente um demonstrador de imóvel? Chega lá para o cliente, aqui está a pia, aqui está o banheiro, aqui está... Não pode. Chegar lá tem que entender a persona, como é que você agrega valor, como é que você instrui o seu cliente. Isso é importante para um corretor acima da média. E cuidado, não confunda autonomia com liberdade. Você precisa entender que você é um empreendedor. Você tem sim autonomia no seu negócio por ser um corretor autônomo, mas se estiver vinculado à imobiliária ou trabalhando para você mesmo ou com a sua imobiliária, você precisa seguir rotinas. Se não seguir rotinas, você não vai ter resultado, corretor. Sinto lhe dizer isso, mas nunca vi um corretor que trabalhou menos, não vinha para a imobiliária, não focava no negócio e teve resultado. Não conheço, me apresente, porque eu não vi. E existe uma diferença também entre produtividade e trabalhar demais. Você precisa ser produtivo, focar nas coisas que vai dar resultado a você. Eu via corretor que só trabalhava meio período na imobiliária e tinha muito mais resultado do que o corretor que chegava a 8 e saía às 19. Porque esse corretor focava no resultado dele, focava no que de fato ia virar. O outro ficava batendo papo na parte lá da copa, ficava conversando na parte externa da imobiliária. Não vai ter resultado. E você precisa entender isso aí, ok? E quero falar agora contigo, corretor, que é como você pode vencer esses obstáculos. Vencendo os obstáculos. Primeiro, entenda, se você já fez romper o mindset de crescimento, se você rompeu o mindset de empreendedor de empregado, você vai vencer esses obstáculos. E o primeiro que eu quero trazer aqui a vocês é prioridades. Olha que interessante, isso aqui é algo que eu utilizo no meu dia a dia, ok? Eu te aconselho você também fazer isso aí. Eu quero te ensinar o que eu aprendi com Christian Barbosa. É um autor brasileiro do livro Tríade do Tempo. E ele ensinou uma coisa interessante nos ensinamentos sobre como administrar melhor o seu tempo. Sobre o que é urgente, o que é importante, o que você pode delegar ou talvez postergar aquela função. Por que eu uso isso? Farol. Farol vermelho quer dizer pare. Farol amarelo, atenção. E o verde está livre. Como é que eu utilizo isso como farol para mim, na minha agenda, inclusive, do meu dia a dia? Urgente, o que é que eu preciso fazer? Vermelho, tá lá vermelhão, eu tenho que fazer essa reunião, eu tenho que ligar para esse cliente, eu tenho que fazer esse card, eu tenho que produzir isso aqui para o cliente, tenho que fazer essa simulação, é urgente. Importante, poxa, é importante eu atender esse cliente, é urgente eu atender esse cliente, ou eu posso postergar esse atendimento? Depende. Aí você vai ter que verificar cada caso. Então, existe a urgência de atender o cliente, existe a urgência de você fazer uma reunião de equipe. Qual dos dois talvez é mais importante e urgente? É hora de você começar a colocar como grau de importância. O que é urgente, o que é importante, o que é delegável, o que talvez você pode delegar para outra pessoa, ou talvez fazer em outro dia, porque a sua rotina não coube fazer aquilo. Então, fica ligado aí nessa dica, urgente, importante e delegável, ou que você pode postergar. Segunda coisa que eu quero trazer a vocês é o seguinte: disciplina e constância vence qualquer coisa. Quando você é constante, vence até o talento. Eu vi isso aí do Ray Kroc no filme Fome de Poder.
A constância vence o talento. E você precisa ser constante, disciplinado. Disciplina no dicionário quer dizer seguir a regra. Se você tem um líder, um gestor que está com você, ou você é o próprio gestor, né, e você está estudando sobre como ser um corretor de imóvel, como vender mais, siga a regra, siga aos líderes, porque isso pode fazer com que você diminua a sua jornada. Segunda coisa, você precisa ser constante. Quando você segue a regra, disciplinado, e você tem a constância, que é a frequência, isso somado faz você crescer tão rápido que você nem vai perceber. As pessoas do lado vão chegar para você, uau, como você cresceu rápido? Porque você foi constante e disciplinado. É o conselho que eu te dou para você vencer esses obstáculos. Quando você entende que você precisa ter as prioridades e você ter a disciplina e a constância, você vence muito mais rápido essa jornada. Corretor, quis trazer aqui a minha experiência para você, como vencer os obstáculos, como trazer um pouco do que aconteceu comigo, o que eu vejo no dia a dia com os corretores. Entenda um pouco do que eu passei aqui e tente executar no seu dia a dia. Uma das coisas mais importantes, cuidado com a procrastinação, cuidado com o recurso, a falta de administração dos seus recursos. Você que é empreendedor e dono de negócio, vai fazer com que você não siga para a próxima etapa, você fique pelo caminho. Uma frase de Henry Ford que eu gosto muito: as pessoas elas não fracassam, elas desistem. Então você não pode desistir, corretor. Abraço! Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, será um prazer poder te ajudar e compartilhe com algum profissional, colega seu que esse conteúdo pode ajudar. Abraço!